A paz do Senhor Jesus, igreja amada, ministério, igreja da última hora, poder de Deus e milagres. Aprove o Senhor nos trazer nessa noite, aqui na cidade de Capão da Canoa, para compartilhar com vocês essa mensagem especial. O tema da mensagem é: nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principado, potestades e dominadores em âmbito espiritual. Nós vamos trazer estratégias, mostrar a vocês quem é o nosso inimigo. Jesus, quando comissionou os seus discípulos, ele alertou os seus discípulos, ele disse assim, que seríamos odiados entre as nações. Isso está registrado aqui no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 22, que eu convido vocês a lerem. Tá? Eu vou ler textualmente o que diz aqui na palavra do Senhor, que diz assim, Mateus, capítulo 10, versículo 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos me concentrar na primeira parte. Nós seríamos odiados e perseguidos por causa do nome do Senhor. Então eu comecei a entender algumas coisas na minha vida que estavam acontecendo. E quando ali fala que nós temos que ter a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, como é que Satanás faz para nos atingir? Ele é espírito. Ele não pode, ele diretamente me atingir. Mas o que ele faz? Ele sabe que tal pessoa daqui a pouco tem inveja, tem ciúme, ou tem alguma coisa que a pessoa pode fazer contra mim. Então Satanás cria essa situação para tentar me atingir. Então é uma perseguição velada, indireta. É dessa forma que o nosso inimigo age, de forma perversa, nas sombras. Mas aprove o Senhor nessa noite me trazer aqui para alertar você que está do outro lado aí assistindo, que existem armas, existem estratégias para você vencer ao nosso inimigo, vencer a Satanás. Aqui descreve a armadura completa que o cristão precisa ter para vencer. Porque o nosso título é bem claro quando diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, não é contra pessoas, e sim contra principado, potestades e dominadores no âmbito espiritual. Então são criaturas espirituais que nós temos que combater. Então como é que nós vamos combater essas criaturas espirituais? Primeiro, vivendo em sujeição à vontade do Senhor. Buscar o esconderijo do Senhor. Quando a gente faz isso, Deus se torna, então, o nosso protetor. Ele se torna responsável por nós. E nos capacita. Então, a capacitação vem através da armadura completa. E essa armadura está descrita aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18, que eu gostaria que vocês pudessem, então, acompanhar comigo. E diz assim: a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Então, agora descreve a armadura completa que nós precisamos ter. Então, o cinto da verdade, que é a palavra do Senhor, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho de paz,
ou seja, se envolver no ministério, pregar a palavra. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Porque essa guerra, ela é travada na nossa mente. E as setas que o inimigo lança são na nossa mente. Então, o escudo da fé vai nos fortalecer nesse sentido. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aqui, onde fala sobre usar o capacete da salvação, eu quero descrever para vocês algo peculiar. Jesus disse que nós seríamos odiados, perseguidos. E tem uma passagem que diz assim: o escravo não é maior que o mestre. Se perseguir a mim, perseguirão também a vós. Mas a segunda parte que a gente identifica, e é uma revelação de Deus, é que assim como Jesus teve que depor a sua vida em prol do reino de Deus, e hoje está sentado à destra do Deus Pai como rei do reino de Deus, nós, como servo dele, devemos estar também dispostos a, se preciso for, dar a nossa vida pelo ministério. Então, é importante essa questão do capacete da salvação. A palavra revela que o apóstolo Paulo estava preso e sabia que iria morrer de uma forma horrenda. A morte de Paulo foi na guilhotina. E Paulo, antes de ser levado para ser morto na guilhotina, ele cantava louvores. E ele estava em paz com Deus. E a afirmação de Paulo era: viver é Cristo, morrer é lucro. Porque Paulo tinha a certeza que a promessa que Jesus fez quando estava na cruz do Calvário, o malfeitor que estava à sua direita, ele estava no meio, tinha uma direita e uma esquerda. Um desafiou ele e disse: se tu és Cristo, salva nós e a ti mesmo. E o outro, que estava no outro lado, disse assim a ele: olha, o que tu está dizendo? Tu não sabe o que está falando. Nós estamos sendo julgados justamente por que nós fizemos. Esse que está aqui ao nosso lado é um justo. Ele não merece essa morte horrenda. Ou seja, ele proferiu fé em Jesus instantes antes dele morrer. De forma que o nosso Deus se voltou para ele e disse: por causa da tua fé, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, a fé daquele malfeitor resultou no seu ingresso imediato na eternidade. E é essa fé que Paulo tinha. Por isso Paulo não temia a morte. Porque a morte do corpo físico nós não devemos temer. A palavra diz que não temeis que mata o corpo, sem na alma poder tocar. Ou seja, Satanás ele pode fazer tudo contra nós, menos nos impedir de servir ao nosso Deus. Porque a palavra diz que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem profundidade, nem altura, nem coisas presentes, nem coisas por vir. Nada. Então, com esse sentimento, eu vim nessa noite dar início a essa série de mensagens que nós vamos estar pregando e trazendo toda segunda-feira aqui. É o nosso encontro aqui do Ministério da Igreja da Última Hora. E o nosso ministério vai continuar online enquanto Deus quiser e permitir.